Bom, então vamos resolver essa questão de química do vestibular da UFSC, IFSC e IFC 2023, caderno 2, azul. A questão é a 37. Então ele diz: leia o texto abaixo. O troféu da Copa do Mundo FIFA de futebol feminino, conquistado em 2023 pela seleção da Espanha, consiste em uma mistura de diferentes elementos químicos. O troféu mede 47 centímetros e pesa 4,60 kg. A base é feita de granito, mas o corpo do troféu em cor dourada e prateada. É maciço e composto por uma liga que contém 93% de prata em massa e o restante de cobre. A cor dourada e a cor prateada são finos recobrimentos formados por ligas de ouro, prata e pequenas quantidades de outros metais. Considere que o corpo do troféu formado pelos elementos químicos descritos acima corresponda a 30% de sua massa total, desprezada a massa do recobrimento colorido. Considere ainda que a densidade do ouro seja 19,3 gramas por centímetro cúbico, a da prata 10,5 gramas por centímetro cúbico e da água 0,997 gramas por centímetro cúbico medidas a 25 graus Celsius. Aí ele pergunta para a gente aqui, considerando as informações do enunciado, é correto afirmar que... Então ele deu aqui a imagem. Essa parte aqui de baixo seria a base do troféu. E essa parte aqui de cima corresponde ao quê? Corresponde ao corpo do troféu. Então vamos ver o primeiro item. A massa de prata no corpo do troféu é 1,28 kg. Então ele falou para a gente aqui, a massa do troféu é 4,60 kg. E ele falou aqui que 30% de sua massa total corresponde ao quê? Ao corpo do troféu. Então, 30% da sua massa total é a massa do corpo. Se a gente fazer o seguinte, 4,60 kg, e a gente multiplica por 0,30. Por que 0,30? Que 30% é a massa do corpo do troféu. Então, 4,60 vezes 0,3 vai dar 1,38 kg. Só que ele falou aqui pra gente, que o corpo é formado por uma liga que contém 93% de prata. Então a gente pega essa massa aqui, de 1,38 e a gente multiplica por 0,93. Por que multiplicar por 0,93? Que é a porcentagem da prata no corpo do troféu. Então fazendo 1,38 vezes 0,93 vai dar 1,283 kg de prata. Então, quando ele fala no primeiro item que a massa de prata no corpo do troféu é de 1,28 kg, esse item aqui ele é verdadeiro. Então vamos para o segundo aqui. Se o troféu for retirado do vestiário, mantido a 18 graus Celsius e deixado sobre a luz solar no gramado do estádio, em um dia com temperatura de 35 graus Celsius, seu volume irá aumentar? Então, ele falou para a gente que o troféu, o corpo dele é constituído de metal, e o metal ele tem a característica de aumentar o seu volume e se dilatar com o aumento da temperatura. Então, se a gente olhar aqui, de 18 graus Celsius ele vai para 35, ele aumenta a temperatura, então o volume dele vai se dilatar. Tá? Então esse item aqui, ele é verdadeiro, quando ele fala o volume irá aumentar? Irá aumentar. Tá? Então o segundo item ele é verdadeiro. Vamos agora para o terceiro item, item número 04. Para ser constituído de metais em estado reduzido, os íons Ag+ e ouro 3+, que compõem o troféu, formam ligações iônicas com a água, o que resulta no aumento da massa do troféu em dia de chuva. Esse item aqui é falso. Por que ele é falso? Que quando ele falou aqui, por ser constituído de metais no estado reduzido, isso daqui, a prata mais e o ouro 3+, esses dois casos aqui é a forma oxidada. Não é a forma
reduzida, conforme ele diz aqui, ó. Essa forma é a forma oxidada, ó. Nesse caso aqui, a prata, ela perdeu um elétron. Então vai ficar aqui, ó, fazer aqui em cima, ó. A prata, ela vai perder um elétron, vai formar o cátion prata, mais um elétron. Essa forma aqui é oxidada, tá? Não reduzida. Mesma coisa o ouro, ó. O ouro, ele vai perder 3 elétrons, vai formar o ouro 3+, mais 3 elétrons. Então essa forma do ouro aqui é a forma oxidada, que ele perdeu elétrons, e não a forma reduzida. Então por isso que esse item aqui, o item 4, ele é falso. O item 8. A base de granito do troféu possui 3 kg de massa. Então é o seguinte, ele falou para a gente que a massa do troféu é 4,60 kg. E que 30% era o corpo. A gente já calculou aqui, ó, que a massa do corpo é essa daqui, ó. Então se a gente tirar aqui, ó, 4,60 menos 1,38, essa massa aqui vai dar 3,22 kg. Então ele fala, a base de granito do troféu possui 3 kg, é falso, ele possui 3,22 kg, tá? Então esse item aqui, ele é falso, tá? Então esse item 8, ele é falso. O item 16, ó. Os elementos que compõem o corpo do troféu são metais e, portanto, os átomos do troféu mantêm-se unidos por ligações covalentes. O que está errado nessa questão aqui é a ligação covalente. Metal com metal, ele faz o quê? Ele faz ligação metálica. Ligação metálica, tá? É ligação metálica entre metais. Então, esse ligações covalente aqui faz o item 16 ele ser falso. O item 32, ó. O troféu irá flutuar se, durante a sua limpeza, for mergulhado em um balde contendo 50 kg de água a 25 graus Celsius. Ó, então ele falou para a gente aqui, ó, as densidades, né? A densidade da água a 25 graus Celsius é menos de 1 grama por centímetro cúbico, ó, a densidade da água. Mas ó, se a gente olhar a densidade do ouro, ó, é 19,3 gramas por centímetro cúbico, a da prata ó, é 10,5 gramas por 10,5 gramas por centímetro cúbico. Então, se você colocar esse troféu dentro da água, a gente vai comparar só as densidades, tá? O granito, ele tem a densidade maior do que da água também, tá? Então, se você colocar o troféu na água, ele vai afundar, porque a densidade dos principais materiais, ó, do ouro e da prata, é bem maior do que a densidade da água, tá? Então, nesse caso aqui, o troféu irá flutuar durante a sua limpeza, se ele for mergulhado em um balde contendo 50 kg de água? Não, ó, ele não vai flutuar, ele vai afundar. Então esse flutuar está errado. Então esse item 32 aqui, ele é falso. E o último item dessa questão, ó. Se o corpo do troféu fosse replicado para ter as mesmas dimensões, mas contivesse ouro em vez de prata, seria mais pesado que o troféu real descrito no enunciado? Então ele falou o seguinte, ó, que esse corpo, aqui no desenho, aqui, esse corpo é 93%, ele falou pra gente que é prata, que é AG. Ó. Esse corpo aqui, ó, do troféu, 93% é prata. Aí ele tá falando lá no enunciado do item 64. A prata, ele falou pra gente que a densidade da prata é 10,5 gramas por centímetro cúbico. Se a gente trocar a prata por ouro, então se a gente olhar o ouro, a densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico. Então se esse corpo aqui ó, do troféu, 93% é prata, e ela tem essa densidade aqui, se você trocar por ouro, o ouro tem maior densidade. Então significa que a massa desse troféu ele vai aumentar.
Então, quando ele diz aqui no item 64, ele diz o seguinte, ó: se o corpo do troféu fosse replicado para ter as mesmas dimensões, mas contivesse ouro em vez de prata, seria mais pesado que o troféu real descrito no enunciado? É verdadeiro. Se ele fosse de ouro, trocar a prata pelo ouro, ele ficaria mais pesado. Então seria o seguinte, ó: os verdadeiros seriam 1 mais 2, 3, mais 64 vai dar 67. 67 que seria a resposta desse exemplo, o exemplo 37 desse vestibular. Beleza? Valeu!